Olá pessoal, eu sou a professora Ivana da Universidade Federal de Santa Maria e eu resolvi fazer mais um videozinho do início lá da embriogênese, principalmente dedicado à segunda semana, porque geralmente é a semana mais chatinha da gente entender e quem sabe pode ajudar vocês aí na hora de vocês revisarem a disciplina. Bora lá! Então, vamos começar com a primeira semana de desenvolvimento embrionário. Só que, para a gente fazer isso, vamos relembrar que no final da fecundação a gente tinha esse esquema aqui, né? O pronúcleo masculino e feminino já dentro do nosso óvulo, porque o segundo corpúsculo polar já tinha sido eliminado. Aí os dois pronúcleos migram e se encontram e se fundem, formando o zigoto, que vai ser uma única célula por breves instantes, porque quando o material genético dos dois, né, da mãe e do pai se encontra, eles já estão praticamente realizando a sua primeira mitose. Nesse momento também acontece a restauração do número de cromossomos da espécie, no nosso caso, 46 cromossomos. Pronto, agora começa realmente a primeira semana com um processo conhecido como clivagem, ou seja, aquele momento que o embrião começa a se dividir. Essa divisão, então, produz células que a gente conhece como blastômeros. As células aqui nesse período, elas vão se dividir sim, mas elas não vão aumentar de tamanho. Então o nosso embriãozinho continua sendo do mesmo tamanho do ovócito e ainda está envolto pela zona pelúcida. Mais ou menos quando o nosso embrião tem 8 células, os blastômeros internos eles começam a produzir, a se ligar entre si por junções de adesão, enquanto que os blastômeros externos também produzem e começam a se ligar entre si por junções de oclusão. Essa diferença de junções cria o que a gente chama de polaridade interno e externa. E elas são muito importantes para que o embrião consiga iniciar o seu processo de diferenciação celular. Quando o nosso embrião passa a ter de 16 a 32 células, ele forma uma estrutura que parece uma amora, por isso ela é chamada de mórula. Mais ou menos nesse período vai acontecer um fenômeno conhecido como compactação, que é um fenômeno de aderência, de junção, que deixa os blastômeros um muito próximo ao outro, que é importante para os processos posteriores de diferenciação. Agora, então, vai acontecer o primeiro evento de diferenciação, que é a formação de uma estrutura embrionária conhecida como blastocisto. A formação do blastocisto vai se iniciar pelo depósito, pela secreção e depósito no interior do nosso embriãozinho de um líquido. E esse líquido, ele é produzido pelos próprios blastômeros. Na medida que esse líquido preenche a cavidade, vai acontecer uma diferenciação celular e vão aparecer agora dois grupos específicos de células.
Assim, no final, eu tenho essa estrutura conhecida como blastocisto, que é circundada por uma única camada de células chamada trofoblasto e por um conjunto de células menores chamadas de massa celular interna. A cavidade cheia de líquido a gente chama de blastocele. E vai ser a partir de parte da massa celular interna que a gente vai formar depois o nosso embrião. Por isso, esse conjunto de células também é chamado de embrioblasto, como a gente pode ver por essa microfotografia que foi retirada a partir de uma fertilização in vitro. Bom, como é que acontece essa primeira diferenciação celular? Muitos estudos têm sido feitos, então a gente já sabe, por exemplo, que é a partir dos blastômeros internos que eu vou produzir a massa celular interna e dos blastômeros externos que eu vou produzir o trofoblasto, e que isto vai ser regulado pela expressão e produção diferencial de proteínas, como o gene OCT4 e SOX2 na massa celular interna e do fator de transcrição CDX2 no trofoblasto. Bom, é essa estrutura embrionária que vai se implantar no útero materno. Por conta disso, vamos relembrar um pouquinho a histologia do endométrio. O endométrio, ele é produzido a partir de um epitélio colunar, não é? Que delimita esse tecido e com o seu tecido conjuntivo subjacente. Posteriormente, eu vou ter o miométrio, não é? Que vai ser a parte muscular do útero. O nosso embrião vai se implantar aí, ó, dentro do tecido conjuntivo endometrial. Aqui eu apresento mais detalhes desse tecido epitélio colunar, o tecido conjuntivo altamente glandular, cheio de glândulas que vão ser importantes, porque as suas secreções vão nutrir o nosso embriãozinho. E também eu destaco aqui que o epitélio colunar vai ter diversos tipos de moléculas de membrana que vão estar associados, não é, à implantação do nosso embrião. Na medida que o nosso embrião chega próximo ao endométrio, proteases, que são enzimas ricas em cisteína, que são produzidas pelo nosso embrião, eles acabam rompendo a zona pelúcida. Então, a gente diz que o nosso embrião eclode da zona pelúcida. Quando esse embrião se aproxima do endométrio, como existem então moléculas afins entre o blastocisto e o epitélio endometrial, vai acontecer então a ligação. Essa ligação sempre acontece com as células do trofoblastos que estão localizadas na parte superior à massa celular interna. A ligação do epitélio endometrial com o trofoblasto é mediada, na realidade, por diversos tipos de moléculas. Entre essas, por exemplo, tem a osteopontina, a interleucina 6, a LIFT, entre outras. No momento que acontece essa ligação, as células do endométrio que se ligaram ao trofoblasto são induzidas a realizarem apoptose, ou seja, morte celular programada. A morte celular programada vai permitir agora que o embrião entre todo ele para dentro do nosso endométrio. Pronto, pessoal. Assim a gente termina a primeira semana de desenvolvimento embrionário. Tu vê que eu demorei mais ou menos uns 9 minutinhos para contar para vocês essas primeiras fases. Vamos ver agora a segunda semana. Vem comigo. Bom, então vamos ver a segunda semana de desenvolvimento embrionário, os principais eventos.
No início da segunda semana do desenvolvimento embrionário, o nosso embriãozinho continua destruindo as células e o tecido conjuntivo do endométrio e penetrando para dentro desse tecido. Na medida que isto vai acontecer, o segundo evento de diferenciação, ele passa a ser observado e ele vai ocorrer a partir das células do trofoblasto que se ligaram ao endométrio e que estão localizadas também acima da massa celular interna. Algumas dessas células começam a se dividir muito rapidamente em direção ao interior do endométrio. Essa divisão é tão rápida, mas ela é tão rápida que não dá tempo das células se individualizarem. Assim, vai se formar uma imensa massa citoplasmática sem divisão celular, cheia de núcleos. É uma massa poliploide. Esse contexto estrutural, então, faz com que agora a gente reconheça dois novos tecidos. O sincício trofoblasto, que é essa massa citoplasmática, e o trofoblasto antigo, que delimita o embrião, que passa agora a ser chamado de citotrofoblasto. Bom, os tecidos do nosso embrião, tanto o sincício trofoblasto quanto o citotrofoblasto, passam a sintetizar uma molécula muito importante que é a HCG, que vai manter a atividade hormonal do corpo lúteo, porque senão ele degeneraria, né? E também vai contribuir para a implantação e a diferenciação do próprio trofoblasto. Os níveis, então, da chamada beta-HCG costumam aumentar muito no início da gravidez e eles são justamente utilizados para se diagnosticar se a mulher está ou não grávida. Na medida que o nosso embrião entra dentro do nosso endométrio, o próprio tecido conjuntivo endometrial começa a sofrer modificações. Essas modificações são conhecidas como reação da decídua. A reação da decídua envolve uma modificação no padrão celular dos fibroblastos. Esses fibroblastos agora se diferenciam e formam as chamadas células deciduais, e eles são agora grandes, eles são poliploides, ou seja, podem ter mais que um núcleo, e tem uma forma mais poliédrica, não tem mais aquela forma espichada, estrelada, que a gente encontra no tecido conjuntivo. Eles também agora vão sintetizar grande quantidade de glicogênio e lipídios. E por que isso vai acontecer? Para auxiliar na nutrição e nas trocas gasosas do nosso embrião, que está ficando cada vez mais complexo e ainda não tem um sistema vascular diferenciado para fazer essas funções. Bom, a partir daí, o nosso embriãozinho está preparado para sofrer o terceiro evento de diferenciação celular, que envolve agora a diferenciação da massa celular interna, que a gente ainda não tinha falado. A massa celular interna, que inicialmente é um bolinho de células, agora vai se diferenciar em duas camadas. Essas duas camadas, elas envolvem, então, células que vão ter um padrão estrutural e funcional diferenciado. O epiblasto, que lembra mais um tecido epitelial com células colunares, e o hipoblasto, que é formado por células mais achatadas e que estão em contato com a blastocele ainda. Enfim, agora o nosso embrião tem esse aspecto aí. Tem o sincício trofoblasto, o citotrofoblasto, o epiblasto e o hipoblasto.
Ele continua penetrando para dentro do endométrio, até que, uma vez que ele esteja todo mergulhado no tecido conjuntivo endometrial, aquele tecido epitelial delimitador do endométrio, ele acaba se fechando. Agora sim, o nosso embrião está completamente implantado no interior do útero, ou seja, o nosso embrião não fica soltinho lá dentro do útero se desenvolvendo, ele volta a entrar para dentro do corpo materno. Mais ou menos paralelo a esse processo, o nosso sincício trofoplasto agora começa a produzir lacunas, e essas lacunas, elas acabam em contato com os capilares sanguíneos presentes no endométrio materno, rompem esses capilares e começam agora a se encher de sangue. Posteriormente, como nós vamos ver, esse processo aí vai estar vinculado com o desenvolvimento da nossa placenta. Bom, agora vai acontecer também o quarto evento de diferenciação do embrionária, que é a formação da cavidade amniótica. Atenção, a cavidade amniótica aqui não tem nada a ver com o saco amniótico, com o líquido amniótico, certo? Ela vai ser uma cavidade produzida por células do epiblasto que passam a secretar líquido no seu interior e formam então essa estrutura. Qual vai ser a principal função da cavidade amniótica, afinal? Ela vai servir para dar espaço para depois a gente poder desenvolver o nosso tubo neural a partir da terceira semana do desenvolvimento embrionário. A partir de agora, um quinto evento de diferenciação vai acontecer, que é a formação do saco vitelínico a partir do hipoblasto. Isso mesmo. O hipoblasto agora vai produzir uma nova camada celular. Essa camada celular se chama membrana de Hauser e ela está muito próxima, não é? Bem delimitada ao redor do citotrofoblasto. Assim, o nosso embriãozinho agora tem essas estruturas: a cavidade amniótica, o epiblasto, o hipoblasto, o saco vitelínico primitivo e a membrana de Hauser. Uma vez que a membrana de Hauser seja formada, um sexto evento de diferenciação vai ser observado no nosso embrião, que é a formação da mesoderma extraembrionária. Atenção, isso não tem nada a ver com a camada mesoderme, que vai acabar sendo produzida apenas na terceira semana de desenvolvimento embrionário, certo? Bom, essa camada ela tem múltiplas células, não é uma única camadinha só. E tem algumas controvérsias da onde ela surge. Então, alguns professores e pesquisadores consideram que ela é formada a partir dos seguintes eventos, tá? Vai se formar primeiro um depósito de matriz extracelular entre a membrana de Hauser e o citotrofoblasto, que a gente conhece como retículo extraembrionário. Aí, algumas células do epiblasto vão migrar para esse retículo. Uma vez que elas migrem, agora elas vão sofrer uma diferenciação e formar as células do mesoderma extraembrionário, que vai formar uma múltipla camada de células. Assim que acontece a formação dessa múltipla camada de células, as células internas do mesoderma extraembrionário vão acabar sofrendo apoptose. E esse processo é muito importante para que ocorra o cérebro